Estamos direto do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional aqui em Recife e temos a honra de receber o doutor Rodrigo Cavalcante. O professor Rodrigo, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para o nosso podcast é uma honra. O professor Rodrigo Cavalcante é doutorando pela Universidade de Marília, é mestre em Direito pela Universidade Federal do nosso Rio Grande do Norte, é presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal, também no Rio Grande do Norte, vice-diretor da Escola Superior da Advocacia no RN, professor também da UFRN, autor de vários artigos e obras publicadas. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui no podcast aqui com o Eduardo, a doutora Flávia, a doutora Renata. É uma satisfação muito grande a gente poder discutir algumas coisas, trocar algumas ideias, né? A gente nunca é dono da razão, então o podcast é para isso, né? Essa informalidade traz essa possibilidade de troca de informações. Gente, o professor Rodrigo, ele é nada mais do que um 13 anos de Campina Grande, tá? Importante essa radicado no Rio Grande do Norte, mas talvez uma das melhores qualidades. Vou encerrar essa parte. O melhor título do currículo, né? O professor, ele é, como a Flavinha já apresentou, um especialista em direito penal econômico. A sua obra é Lavagem de Capitais, né, Renata? Você já anunciou. E a palestra dele hoje foi sensacional. Ele fez um link entre controle concentrado via ADPF e consequencialismo, uma forma de análise do uso da ADPF através da visão econômica do direito, a análise econômica do direito. Professor, você poderia falar um pouco sobre a sua palestra, como a análise econômica do direito pode contribuir para o uso da ADPF, o uso mais eficiente, mais constitucional, mais original do ponto de vista da normatividade constitucional? Bem, vamos lá. Eu tentei inicialmente fazer a primeira coisa, a conceituação basilar da ADPF e tentar mostrar de forma mais sucinta possível que ela é uma ferramenta muito poderosa para o controle de constitucionalidade e para a efetivação de direitos fundamentais, especialmente ligados aos direitos humanos, mas que tem que ser usada com muita parcimônia, com muita resiliência, muita tranquilidade, e não só advindo do poder judiciário demandando e determinando, mas de uma conversa entre os atores sociais que consigam dar efetividade. Porque não adianta de nada eu ter uma decisão judicial que tenha um cunho estruturante, como é uma ADPF, que determina, por exemplo, eu vou dar o exemplo dos moradores de rua, foi um dos exemplos que dei lá, a ADPF chamada ADPF das favelas, que é da contenção de violência junto às comunidades, e a principal, que eu estudo mais, que é a do esquema de coisa constitucional, Estado de coisa constitucional, esquema prisional. Não adianta eu dar uma declaração dessa situação, eu dar diretrizes aos entes públicos que sejam ineficientes, que sejam ineficazes diante da escala econômica. Aí eu precisei, depois dessa conceituação, dizer, eu preciso analisar, dentro do contexto da análise econômica do direito, que não é necessariamente uma análise financeira do direito, há uma confusão na questão de quem pesquisa. Isso. A gente, às vezes, tem um esbarra em alguns muros na academia, porque há um certo preconceito com a análise econômica do direito, porque fica parecendo que nós estamos fazendo análise financeira do direito. Dizer, olha, pronto, Vossa Excelência, que são magistradas, por vezes pode cair na mão de Vossa Excelência decisões que são ligadas à concretização do direito à saúde. E eu tenho valores que muitas vezes são de alto custo e Vossa Excelência tem que decidir. Como tiver que decidir, por exemplo, na pandemia, quem tirava da UTI, não tirava da UTI, tinha vaga, não tinha vaga. São hard cases, como diria do Work, e que vocês têm que decidir. O judiciário é instado a decidir. E como eu decido? É simplesmente dizendo, você tem o direito, e se a outra parte não tiver como cumprir? Isso. As demandas são infinitas, os direitos são infinitos. Agora, os recursos são escassos. Então, eu preciso dialogar. O judiciário precisa dialogar com a sociedade para dizer como é que a gente cumpre. Qual a melhor forma de cumprir e as alternativas de cumprimento dentro dos escassos recursos que nós temos. Então, essa é a análise econômica do direito. É analisar a eficiência através da alocação dos recursos que nós temos de maneira mais eficiente. Não dá para fazer tudo. Não dá para concretizar tudo. E não dá para ser herói. Eu tentei fazer essa analogia com o Supremo Tribunal Federal, né? Dizer, olha, não adianta chamar a DPF da Luizinha lá do comissário Gordon e achar que o Supremo Tribunal Federal é a Liga da Justiça. Porque lá no desenho dá certo. Na vida real, às vezes não dá. Aí foi o mensageiro do caos aí, com alguns ADPFs aí. E às vezes a decisão judicial ela pode gerar uma situação tão ou mais gravosa ou danosa, não é? Perfeito. A gente tem aquela máxima de que
a decisão judicial, se ela não tem efetividade, é inócua. Cada aula. Perfeito. Né? Então, Perfeito. a palestra... Talvez o alcance seja maior dando aula do que exato. uma sentença que não tem Mas eu costumo efetividade. dizer, às vezes os alunos chegam para mim, eu sou professor de direito penal, aí as pessoas depositam muita esperança no direito penal. Existem muitas decisões que são tomadas na esfera pública de penalizar, criminalizar condutas, a gente o direito penal vai resolver. E eu costumo dizer, olha, o direito penal chega atrasado. Quando o direito penal vai ser acionado, a menina já foi estuprada, o mercadinho já foi assaltado, a pessoa já morreu. Aí eu chamo o direito penal. Então o direito penal não resolve a situação. Mas ele é eficiente para alguma Prevenção. situação. Aí você vai dizer, existe a prevenção geral, a prevenção... De que modo esse direito penal vai ser utilizado? Mas eu não posso pensar nele como uma primeira rácio. Ele Não não, é pode, preventivo. ele não pode ser a primeira Ele rácio. é a Eu preciso- última. Exato. Isso. Eu preciso estabelecer políticas públicas que sejam efetivas ao... Então, a eficiência no direito penal é o quê? Eu diminuir o número de crimes ao máximo possível. A gente chama de número ótimo. Porque você não vai conseguir extinguir a criminalidade. Infelizmente, você não vai conseguir extinguir o feminicídio. Ele vai continuar existindo, mas eu preciso de um apoio das políticas públicas de prevenção à violência doméstica e eu preciso de um direito penal que seja eficiente para fazer com que aquela pessoa que venha a cometer, ela, primeiramente, não avance no ciclo da violência, não chegue até a morte, chegue até o feminicídio, ou no âmbito que ele chegou, a pena que lhe seja aplicada seja uma pena que tenha retribuição, mas tenha também um viés da prevenção, seja ela geral ou específica. Isso é eficiência. Mas quando eu transformo isso na ADPF, que são conceitos estruturais, estruturantes para uma sociedade melhorar, eu preciso muito mais viés, muito mais análise, uma participação muito mais efetiva de agentes públicos do que efetivamente só a relação judiciário-pessoa, que é a punição do crime. Eu vou lhe prender, você está aqui. Não, num processo estruturante eu preciso de outros milhares de coisas que talvez a gente não consiga atender. Por isso, olhar para a consequência, né, professor? Olha, vamos ter cuidado com essa questão da consequência. E a do que- necessidade de um diálogo interinstitucional, Perfeito. né? Para que Perfeito. a DPF ela seja mais eficaz. Mas antes tem que ter esse diálogo, até para não se dizer que o Poder Judiciário está administrando através de decisões judiciais, né? Perfeito. Ou legislando. Eu costumo dar esse exemplo na questão da proibição, através por exemplo, do direito penal. As consequências da decisão, né? O consequencialismo. Não basta você... A proibição por si só de algo que você não deseja que a sociedade cometa, ela não tem eficiência imediata simplesmente porque existe a norma. Porque senão não existia crime, né? Eu tenho a previsão do crime, não vai existir porque existe a norma. Agora, por exemplo, os Estados Unidos, na década de 20, eles achavam que o álcool era um problema, que causava muitos crimes. Qual foi a sugestão dada à época? Criminaliza o álcool. Não pode vender, não pode consumir. O que acontece em um mercado que tem demanda, alta demanda, e você tem a proibição sobre o produto? Ele forma um mercado clandestino. Esse mercado clandestino, como ele tem que se proteger do Estado e tem que concorrer com seus concorrentes, que vão aparecer pessoas interessadas, vai fazer com que essas pessoas tenham que se armar para poder se defender do Estado e do seu concorrente. O que é que surge nos Estados Unidos na década de 20? Al Capone e máfia. Uma guerra. Exato. Mas é uma guerra. Então, isso é consequencialismo. Eu preciso analisar se aquele meu desejo inicial com a norma ela vai ser atingida de maneira eficiente ou se vai causar externalidades que vão me piorar a situação. O Estado uma vez chegou e disse assim, eu acho que está errado. Eu acho que vocês já passaram por isso. A gente ia no posto de gasolina, ou até num mercadinho, você botar gasolina e dizia, o valor à vista é tanto, e se você botar no cartão de crédito é mais caro. Chegava no mercadinho, a Coca-Cola gelada é tanto, e se for natural é mais barato. Aí o que é que aconteceu? O Estado disse, isso é errado. Não, vamos fazer isso é discriminação de preço. Todo mundo tem que cobrar igual, tanto para gelado quanto quente, e no combustível você tem o direito de comprar no mesmo preço no cartão de crédito. Excelente norma de natureza normativa. Mas qual foi a consequência da norma? O que é que aconteceu? Em termos de valores, lindo. Todo mundo começou a cobrar o valor de Coca-Cola gelada. Claro, ninguém vai Todo baixar. mundo começou a cobrar o valor do combustível no cartão de crédito. Então não melhorou para o consumidor. Não. A consequência não foi boa. Professor, Essa é a análise que eu preciso que seja feita. a curiosidade que eu fico é assim, veja, vamos lá para a prática. Nós temos um conceito de análise econômica do direito e que não se confunde com análise financeira do direito. Que metodologias a análise econômica do direito se utiliza para alcançar seu objetivo de uma análise mais pé no chão, de uma análise mais racional? Bem, o que é a análise econômica do direito, ela mexe com microeconomia, não é a macroeconomia. Então, não vou fazer análise econômica do direito, por exemplo, com superávit, com balança de expectativa de exportação, importação. Isso são questões de macroeconomia. A análise econômica do direito ela é microeconomia, ou seja, relações interpessoais e relações sociais.
como o direito pode contribuir para que eu incentive o comportamento humano e comportamento social para as atitudes desejáveis. Então, qual é a metodologia? É economia comportamental, psicologia jurídica, análise social sobre as reais necessidades. Então, eu só Ciências empíricas. Ciências O empíricas. recurso... Aí, você falou tudo. O empirismo é necessário para que eu tenha dados que me mostrem a efetividade. Eu não posso achar, que basta dizer você tem direito a isso. Que aquilo vai simplesmente por isso se garantir. Quando o STF diz o sistema prisional passa por um estado de coisa inconstitucional, isso é inadmissível. Eu já sei, eu sou formado há 23 anos. Advogo há 23 anos. E desde antes disso eu já sei disso. Então, quando o STF diz isso é assim, tá. E aí? Não, e aí que agora os estados têm a obrigação de fazer um plano em 6 meses para garantir redução de superlotação, controle de entrada e saída de preso, melhoramento do sistema e evitar reingresso, ou seja, ressocializar o preso, ele voltar para a sociedade. Eu não gosto do termo ressocialização. Readaptação, ou reeducação, alguma coisa nesse sentido. Mas eu mando o Estado fazer isso, o Estado vai me devolver isso dizendo o quê? Eu não tenho dinheiro para fazer. Eu não tenho como construir mais presídios do jeito que você quer para que tenha a quantidade de presos razoável por cela. Não tem. Foi a primeira reunião. Eu tive uma palestra com o Dr. André Garcia, que é o secretário nacional de políticas penais da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. E a primeira coisa que ele disse, aí quando o o ministro Lewandowski fez a reunião, a primeira coisa que eu falei, e ele é o secretário nacional, não é nem o projeto do Estado nem do município. Ele disse, nós não temos dinheiro. Orçamento. Isso é o mínimo. Depois disso, nós temos mais o quê? Aí a gente tem que balançar com questões estruturais da sociedade, contratação de egresso do sistema prisional, concurso público que seja de cota. Aí as pessoas, aí vem a questão das pessoas. Tá tomando emprego de alguém que não cometeu crime. Espaço no mercado de trabalho. Então, para se tornar isso eficiente, a gente precisa ter muita gestão anterior para não chegar só num ponto dizer, você tem 6 meses para fazer um projeto e depois 3 anos para implementar. Não vai. E várias parcerias envolvidas. E que coisa mais angustiante do que, por exemplo, eu não tenho direito. Eu tive um dano, mas eu não fui atrás. Um exemplo, a Azul atrasou um voo, eu estou revoltado com a Azul, mas eu não vou atrás. Eu fico angustiado achando ruim, tá? Mas eu não fui atrás, eu dizia assim, eu não fui atrás porque eu não quis, que era muito aborrecimento, eu confio, mas eu confio que se eu fosse, a justiça ia me dar direito. Aí, o cara que vai atrás, e a justiça dá o direito, e depois ele não consegue executar isso, não consegue eficiência, a frustração é mil vezes mais. 1000 vezes. Então, quando eu tenho uma adesão da justiça dizendo, eu tenho um STF dizendo, esse é um estado inconstitucional de coisas, você está num estado inconstitucional, isso é muito grave. Você está inserido num sistema que é inconstitucional. Sim, mas o senhor vai fazer o quê por mim? Bem, o Estado tem 3 anos para resolver essa situação. E não resolve. A minha sugestão, natureza prática, tá? Para forçar o Estado a fazer isso, porque ele ia ser pressionado pela sociedade. Eu começaria a contar a pena de prisão 3 dias por dia cumprido. Ao contrário da remissão. Cada dia que ele está no sistema inconstitucional de coisas, ele tem 3 dias, cumpre 3 dias. Eu estou um dia preso no sistema inconstitucional, vale por 3. Ou seja, eu estou cortando 1/3 da pena dele, mas não é para beneficiar ele. É para forçar a sociedade a buscar dos entes públicos a solução. Soluções. Isso faz o comportamento humano. E ao mesmo tempo alterar. vai corrigindo, né, aquela situação de inconstitucionalidade. Flavinha? Professor, muito obrigado por ter comparecido aqui, aceito o nosso convite para participar do podcast Ontem Exposto. E eu devolvo a palavra ao senhor para, se quiser registrar alguma mensagem final, algumas considerações que o senhor acha importante. Alguma ideia, do seu alguma tema. esperança. Mas já, tá tão bom. Com certeza. Então já fica obrigado. o convite, né? Claro. Sempre que precisar. Eu digo sempre lá, só me chamou, eu vou. Não precisa, eu vou lá. Na Paraíba, tenho o maior carinho. Vocês são da Paraíba também? João Pessoa, João visitar Pessoa, a capital. Diz, pronto. Estarei lá, pode chamar, palestra, conversa. Como diz Belmarque, se me chamar, eu Se vou. me chamar, eu vou. Ao som do podcast. Né? Então, assim, eu queria agradecer. Dizer que, assim, não é querendo ser mensageiro do caos, mas é querendo alertar as pessoas que nós precisamos discutir isso de maneira mais eficiente e prática do que ficar só na discussão teórica constitucional. Porque na teoria constitucional, aí a gente vai ficar... Eu acho que La Salle e Conrad Hess iriam se unir hoje em dia para vir brigar aqui com o nosso sistema constitucional, porque eles vão dizer o seguinte, está sendo ineficiente dos 2 jeitos. Tendo força normativa na Constituição, ou sendo só uma folha de papel, a gente está errando do mesmo jeito. Então, vamos tentar fazer algo que seja eficiente, ainda que seja menos do que a gente realmente tem direito, mas que seja eficiente. Um passo de cada vez. Perfeito. O direito penal, quando os alunos perguntam, professor, teve justiça? Vamos lá. Uma pessoa foi assassinada e houve uma condenação. 15 anos de prisão. Houve justiça?
Aí eles ficam assim, ele foi condenado. Não houve. Quem morreu, não vai voltar pela justiça. E a família dela está revoltada porque a pena foi só de 15 anos. Eles queriam o máximo de pena, se possível, a morte. A pessoa que foi condenada, ele queria ser absolvido, ele queria uma pena menor. Também não está satisfeito. E o juiz só decidiu de acordo com o que a lei estabelece de critério para ele, porque ele não pode estabelecer do jeito que ele quer. Então, no final, ninguém ficou satisfeito, não houve uma efetividade. Então, o direito penal não é instrumento de justiça, não é instrumento de prevenção. O que são políticas públicas eficientes. E a análise econômica do direito é um método empírico para se consolidar. Muito obrigada. Disponha. E agora encerramos o nosso podcast com o professor Rodrigo Cavalcante. Nos siga nas redes sociais.